O filme Doutor Zhivago 1965 cativou o mundo com sua romântica história de amor em meio às chamas da Revolução, mas poucos esperavam que na vida real esse elenco lendário tivesse que suportar tragédias ainda mais graves do que nas telas. Alguns morreram de doenças, outros morreram sozinhos, e todos compartilharam o mesmo destino trágico. Quem eram eles? E que destino levou embora tanto talento? Vamos aprender seus nomes e honrar seus legados. Vamos começar. Omar Sharif, como Yuri Zhivago. Omar Sharif, nascido Michel Youssef Dimitri. Chalhoub nasceu em 10 de abril de 1932 em Alexandria, Egito. Aos 33 anos interpretou Yuri Zhivago em Doutor Zhivago. 1965, um médico e poeta dividido entre o dever e o amor. Durante a Revolução Russa, o papel transformou Sharif em uma estrela internacional, interpretando um personagem romântico, porém trágico que, de certa forma, refletia sua própria vida posterior. Por trás de sua ilustre carreira, a vida pessoal de Sharif era repleta de profunda tristeza. Seu casamento com a atriz Fatin Hamama, a quem amava tanto que se converteu ao cristianismo para se casar com ela, terminou depois de quase 2 décadas, deixando-o perpetuamente solitário. Separado da esposa e dos filhos por agendas de filmagens e restrições políticas do governo egípcio, ele vagou pela Europa, onde quartos de hotel se tornaram seu lar. A perda dos laços familiares o levou a noites de jogo, onde a sorte e o acaso se tornaram remédios temporários para o anseio por pertencimento em seu coração. Seu vício em jogos de azar fez sua fortuna despencar e o envolveu em escândalos. Ele recebeu uma pena suspensa em Paris por agredir um funcionário de um cassino e em outra ocasião teve um problema com a polícia na Itália. Ele deixou de ser um homem elegante e bem vestido para se tornar uma figura constante nos tabloides por tais incidentes. Ao mesmo tempo, sua carreira cinematográfica decaiu, reduzida a pequenos papéis com pouca conexão com as telas. Em seus últimos anos, com o Alzheimer devastando sua memória, Sharif frequentemente se esquecia dos próprios filmes que lhe trouxeram glória, um paradoxo amargo para uma lenda do cinema. Em 10 de julho de 2015, Omar Sharif morreu no Cairo de ataque cardíaco aos 83 anos. Seu funeral, com um caixão envolto na bandeira egípcia, foi realizado no cemitério Sieda Nafisa. Na época, seu patrimônio líquido era de apenas cerca de US 2 milhões. Uma quantia modesta em comparação com sua antiga fama, grande parte da qual perdida para o jogo e um estilo de vida desregrada. Rod Steiger, como Viktor Komorovsky. Rod Steiger nasceu em 14 de abril de 1925 em West Hampton, Nova York, Estados Unidos. Aos 40 anos, interpretou Viktor Komorovsky em Doutor Zhivago. 1965, um empresário calculista, cuja relação vilã com Laura deixou o público tanto desprezado quanto cativado. O papel consolidou a reputação de Steiger por sua atuação intensa e marcante, consolidando-o como uma das figuras mais icônicas de Hollywood. Fora das telas, a vida de Steiger era repleta de estresse e cicatrizes. Sua infância foi marcada pela dor com a mãe lutando contra o alcoolismo e a ausência do pai, o que o deixou inseguro e desesperado por reconhecimento. Já adulto, buscou consolo no amor, mas não obteve sucesso em diversas ocasiões. 5. Casamentos, incluindo um de 10 anos com a atriz Claire Bloom, terminaram em meio a acusações de controle e infidelidade. O término o deixou profundamente solitário, e ele admitiu que o levou à beira do suicídio. Na década de 1970, Steiger ainda era Akeem.
um nome conhecido tendo ganhado um Oscar por No Calor da Noite 1967, mas seu ânimo estava em declínio. Quase uma década de depressão clínica, além de 2 cirurgias cardíacas durante esse período, devastaram sua saúde e sua carreira. Mais de uma vez ele foi forçado a aceitar papéis em filmes B apenas para sobreviver, o que lhe era doloroso, pois sentia que o despojava de seu valor artístico. Certa vez, ele disse que essa dor emocional não era algo para se envergonhar, mas sim uma parte necessária da humanidade. Uma confissão ao mesmo tempo trágica e corajosa. Em 9 de julho de 2002, Rod Steiger morreu em Los Angeles de pneumonia e insuficiência renal, complicações de uma cirurgia para a remoção de um tumor na vesícula biliar aos 77 anos. Ele foi enterrado no Forest Lawn, no cemitério de Hollywood Hills, o local de descanso de muitas lendas do cinema. Ao falecer, seu patrimônio líquido foi estimado em US 8 milhões modesto, em comparação com sua ilustre carreira, mas seu verdadeiro legado reside nos personagens crus e corajosos que ele deu vida às telas. Alec Guinness, como Yevgraf Zhivago. Sir Alec Guinness nasceu em 2 de abril de 1914 em Maida Vale, Londres. Aos 51 anos, interpretou o general Yevgraf Zhivago em Doutor Zhivago. 1965, o meio-irmão frio e severo de Yuri E. Narrador do filme. Esta foi uma das 6 colaborações entre Guinness e o diretor David Lean, consolidando sua reputação como um mestre da atuação ao lado de grandes nomes do teatro britânico como Laurence Olivier e Ralph Richardson. Apesar de uma carreira que lhe rendeu um Oscar por A Ponte do Rio Kwai e reconhecimento mundial por seu papel como Obi-Wan Kenobi em Star Wars, Guinness sentiu que a fama era um fardo. Ele chamou Star Wars de lixo e se sentiu desconfortável por ser associado aos Jedi. Sua calma e franqueza foram frequentemente criticadas, mas também demonstravam um artista que não se deixava limitar por nenhuma imagem ou símbolo. Em sua vida privada, Guinness era reservado dedicado à esposa Marula Salomon, com quem permaneceu de 1938 até sua morte. O casamento duradouro desmentiu rumores persistentes sobre sua personalidade reservada e reservada. Ele evitava escândalos, mas vivia em uma luta interior. Um homem severo e disciplinado, que frequentemente parecia distante mesmo para um público que o adorava. Na velhice, Guinness foi atormentado por um câncer de próstata que se espalhou para o fígado, deteriorando rapidamente sua saúde. Em 5 de agosto de 2000, Sir Alec Guinness faleceu em West Sussex aos 86 anos. Seu funeral foi realizado discretamente na igreja católica de St. Lawrence em Petersfield, Hampshire, antes de ser sepultado no cemitério local ao falecer. Guinness deixou um patrimônio estimado em cerca de US 7 milhões, um valor que refletia uma vida inteira de sucesso. Mas seu verdadeiro legado é muito maior. Os personagens inesquecíveis que ele trouxe ao mundo do coronel Nicholson em A Ponte do Rio Kwai, a Yevgraf Zhivago e Obi-Wan Kenobi estão para sempre gravados na história do cinema. Julie Christie como Lara Antipova. Julie Francis. Christie nasceu em 14 de abril de 1941 em Chabua, Assam, Índia, onde seu pai administrava uma plantação de chá. Aos 25 anos, ela fez história no cinema com seu papel como Lara Antipova em Doutor Zhivago. 1965, A Amante, de Yuri Zhivago, a personificação da paixão e do sofrimento em meio à tempestade da Revolução Russa. A beleza frágil e a atuação emotiva de Julie Christie fizeram dela uma das estrelas mais brilhantes da década de 1960.
cativando plateias em todo o mundo. No entanto, por trás do glamour, havia uma infância repleta de separação. Seus pais se divorciaram quando ela era jovem, e Christie morou com a mãe, passando muitos anos longe de casa em um internato. Essa falta de segurança emocional a fez questionar o casamento e a família, o que se refletiu claramente em suas escolhas posteriores. Quando Hollywood chegou ao tapete vermelho, ela se sentiu sufocada pela intrusão da imprensa e pelas pressões da fama. Ela recusou papéis lucrativos em filmes de sucesso, perdendo oportunidades que poderiam tê-la tornado uma rainha das bilheterias. Seu relacionamento com o ator Warren Beatty, de 1967 a 1973, chocou o mundo do entretenimento, mas terminou em decepção, deixando Christie desconfiada da fragilidade do amor. Ela então optou por uma vida mais reservada, mantendo-se longe de Hollywood e aceitando apenas papéis que realmente desejava. Desde o final da década de 1970, ela compartilhou a vida com o jornalista Duncan Campbell, um relacionamento forte, mas sem compromisso, até que os dois se casaram discretamente em 2007, quando ela tinha 66 anos. A vida de Christie foi uma jornada de liberdade, de fuga das imposições do destino e da sociedade. Em 2025, Julie Christie completará 85 anos. Ela vive uma vida tranquila em uma fazenda no país de Gales, longe do barulho da fama, dedicando-se a causas ambientais, bem-estar animal e campanhas antinucleares. Apesar de suas raras aparições públicas, Christie ainda é considerada uma das maiores atrizes britânicas com um patrimônio líquido estimado em US 10 milhões. No entanto, seu verdadeiro valor não reside nos números, mas na imagem atemporal de Laura Antipova, o papel que gravou para sempre o nome de Julie Christie no coração do público. Ralph Richardson, como Alexander Gromyko. Sir Ralph David Richardson nasceu em 19 de dezembro de 1902 em Cheltenham, Gloucestershire, Inglaterra. Aos 63 anos, interpretou Alexander Gromyko em Doutor Zhivago, 1965, o pai aristocrático de Tânia. Uma figura que simbolizava a decadente intelectualidade russa varrida pela Revolução, com seu comportamento calmo e voz profunda e ressonante. Richardson conferiu ao filme um ar de dignidade que refletia perfeitamente seu próprio status na vida real. A infância de Richardson, no entanto, não foi nada tranquila. Seus pais se separaram quando ele tinha 5 anos e Ralph foi criado em circunstâncias precárias por sua mãe devotamente religiosa. Inicialmente, ela planejava que ele se tornasse padre. Mas Richardson abandonou a escola e iniciou uma jornada em busca de seu verdadeiro eu. Sua primeira paixão artística foi a pintura, mas seus fracassos nessa área o levaram aos palcos, onde rapidamente se provou um artista prodígio do Old Vic ao West End de Londres. As dificuldades de sua juventude moldaram uma personalidade distinta, às vezes excêntrica, às vezes despreocupada, mas sempre brilhante no palco. Sua vida privada foi menos turbulenta do que a de muitos de seus contemporâneos. Após um breve primeiro casamento que terminou tragicamente com a morte precoce de sua esposa, ele se casou novamente com a atriz Marielle Forbes e permaneceu fiel a ela pelo resto da vida. Conhecido por suas brincadeiras, certa vez levou seu rato de estimação para passear em público e chegou a interromper a plateia para perguntar: "Esta peça é ruim." Por trás dessas peculiaridades, porém, ele era um artista sério dedicado à sua arte. Sua carreira no cinema acompanhou seus sucessos nos palcos com mais de 60 papéis no cinema, incluindo O Ídolo Caído e longa jornada Noite Adentro. Em 10 de outubro de 1983, Sir Ralph Richardson faleceu em Londres aos 80 anos após sofrer um derrame. Seu funeral
Foi modesto, mas sua morte marcou o fim de uma era de ouro do teatro clássico britânico. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 2 milhões. Mas a verdadeira medida de seu legado não era seu dinheiro, mas sua arte, seu charme excêntrico e seu estilo poético de atuação que o tornaram uma das lendas imortais do teatro e da tela. Klaus Kinski, como Kostoyed. Amorsky. Klaus Kinski. Nascido Klaus Günther Karl Naksinski. Nasceu em 18 de outubro de 1926. Em Sopot atual, Sopot, Polônia. Em 1965, aos 39 anos, atuou no filme Doutor Zhivago como Kostoyed Amorsky, um anarquista em um trem que transportava prisioneiros para o exílio. Apesar de seu pequeno papel, a presença de Kinski foi memorável graças ao seu carisma característico e olhar intenso. A vida de Kinski foi marcada por tensão e turbulência. Após a Segunda Guerra Mundial, ele retornou de um campo de prisioneiros de guerra e viu seus pais serem mortos por bombas, preparando o cenário para anos de turbulência mental e emocional. Diagnosticado com um transtorno de personalidade, ele sofria de frequentes explosões de violência no palco e no cinema. Colegas, incluindo o diretor Werner Herzog, o reconheciam como um gênio, mas também o descreviam como um desastre. Seu casamento também foi turbulento, com 3 casamentos e 3 divórcios, deixando 3 filhos para crescerem com medo e alienação. Anos depois, sua filha Paula publicou um livro de memórias alegando que ele a havia abusado durante toda a infância. Até Nastassja Kinski, a atriz mundialmente famosa, a descreveu como um homem violento que aterrorizava os filhos. Essas revelações sombrias vincularam para sempre seu gênio artístico a escândalos. Klaus Kinski morreu repentinamente em 23 de novembro de 1991 em Lagunitas, Califórnia, de ataque cardíaco, aos 65 anos. Ele foi cremado e suas cinzas espalhadas no Oceano Pacífico, com apenas seu filho Nikolai presente ao funeral, apesar de deixar um enorme legado artístico de mais de 130 papéis e uma fortuna estimada em US 2 milhões. O nome de Kinski permanece sinônimo da luta incessante entre seu talento e a escuridão de seus próprios demônios. Rita Tushingham interpreta Tanya Komarova. Rita Tushingham nasceu em 14 de março de 1942 em Liverpool, Inglaterra. Em 1965, quando tinha apenas 23 anos, o diretor David Lean a escalou para interpretar Tanya no épico Doutor Zhivago, que mais tarde foi revelado ser filha de Yuri e Lara. Com seus olhos grandes e expressivos e seu estilo de atuação natural, Tushingham causou forte impressão, tornando-se rapidamente um dos rostos mais icônicos do cinema britânico da época. Mas a fama precoce também trouxe muita pressão. Seus papéis em A Taste of Honey, The Leather Boys e The Knack, e como consegui-lo, giravam em torno de temas controversos como amor não convencional e rebeldia juvenil, e foram recebidos com duras críticas da imprensa. No auge de sua carreira, sua vida pessoal tornou-se instável. Seu primeiro casamento com o fotógrafo Terry Bicknell terminou em decepção amorosa, deixando-a emocionalmente marcada. Ela então começou um relacionamento com o diretor de fotografia, Usama Hawi, mas também fracassou, forçando-a a passar por um término doloroso após o outro. O maior golpe para sua família veio quando sua filha Aisha, de 33 anos, foi diagnosticada com câncer de mama. Tushingham abandonou em Ashanti. Grande parte sua carreira para acompanhar a filha durante o tratamento, uma experiência que a transformou em uma voz poderosa na conscientização sobre o câncer. Antes conhecida como uma estrela de cinema ousada
ela silenciosamente se tornou um símbolo de resiliência e força maternal, conquistando um respeito ainda maior do público. Em 2025, aos 83 anos, Rita Tushingham continua notavelmente vibrante, continuando a aparecer em projetos como The Responder 2022. Ela mora em Londres, dedica tempo à família e a atividades sociais e continua sendo um ícone do cinema. Da Nouvelle Vague britânica. Com uma carreira de mais de 6 décadas, seu patrimônio líquido é estimado em US$ 3 milhões, valor modesto considerando sua fama, mas reflexo de uma vida de arte duradoura e uma marca indelével na história do cinema. Noel Willman, como ressuscitado. Noel Willman nasceu em 4 de agosto de 1918 em Derry, Irlanda, em 1960. E 5 aos 47 anos, apareceu no filme Doutor Zhivago, como Razin, um pequeno revolucionário cuja presença em muitas cenas ajudou a pintar um panorama da convulsão histórica. Àquela altura, Willman já era um rosto conhecido nos palcos e no cinema britânico e americano, e também se consolidara como um diretor e ator talentoso. Mas, por trás dos holofotes, a vida de Willman era repleta de tensão. Nascido e criado nos anos turbulentos da Europa, ele recorreu à arte como uma fuga. Sua carreira no palco foi marcada por peças filosóficas e políticas, e ele suportou a enorme pressão de gerenciar produções de grande porte. Sua carreira atingiu o auge em 1962, quando ganhou um Tony por Um Homem para a Vida Toda. Mas esse sucesso só aumentou. O fardo de manter sua reputação no mundo acirrado do teatro Willman não se limitou à direção. Voltou a atuar com frequência trabalhando com grandes nomes como Paul Scofield, Alec Guinness, Katharine Hepburn e Christopher Reeve. No entanto, seus padrões exigentes e seu perfeccionismo frequentemente o tornavam um solitário. Pouco se sabe sobre sua vida pessoal, mas colegas o descreveram como alguém completamente absorto no trabalho, raramente demonstrando tristeza ou fadiga. No entanto, essa dedicação o exauriu gradualmente nos últimos anos. Em 24 de dezembro de 1988, Noel Willman faleceu em Nova York aos 70 anos. A causa da morte não foi divulgada publicamente, embora muitos acreditem que ele vinha travando uma longa batalha contra a doença. Com um patrimônio estimado em US$ 3 milhões. Willman deixou não apenas riqueza material, mas também um legado artístico que abrangeu tanto o teatro quanto a tela. Embora tenha falecido discretamente, ele ainda é lembrado como um artista dedicado que viveu plenamente com paixão até seu último suspiro. Tom Courtenay, como Pasha Antipov, Sir Thomas. Daniel Courtenay nasceu em 25 de fevereiro de 1937 em Kingston-upon-Hull, Inglaterra. Aos 28 anos, interpretou Pasha Antipov em Doutor Zhivago, 1965, o marido revolucionário de Lara, um idealista que gradualmente se torna um líder bolchevique, linha dura. O papel catapultou Courtenay para o estrelato internacional e lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, marcando um marco em sua carreira. Apesar de ser aclamado como uma figura de destaque da Nouvelle Vague britânica, Courtenay era profundamente cético. Ele admitiu que nunca amou realmente fazer cinema e que muitas vezes se sentia sufocado pelas pressões da fama. A partir do final da década de 1960, enquanto muitos de seus colegas buscavam a glória em Hollywood, Courtenay retornou aos palcos onde encontrou liberdade artística. Essa decisão de abandonar o cinema comercial mudou a trajetória de sua carreira, tornando-a mais tranquila, mas ainda respeitada por colegas e críticos.
sua vida pessoal também passou por altos e baixos. Seu casamento com a atriz Cheryl Kennedy de 1973 a 1982 terminou em separação, deixando-o com uma tristeza persistente. Só mais tarde, ao encontrar a companhia de Isabel Crossley, gerente de teatro da Royal Stock Exchange, é que encontrou paz e estabilidade fora do trabalho. Courtenay mantinha laços estreitos com sua cidade natal, retornando regularmente e até mesmo obtendo liberdade da cidade. Seu livro de memórias, Dear Tom Letters from Home, 2000, uma coletânea de correspondências entre ele e sua mãe, revela um homem profundamente sensível, às vezes frágil, sob o peso do sucesso. Em 2025, Tom Courtenay tem 88 anos. Ele ainda mora na Inglaterra com sua esposa Isabel, aparecendo ocasionalmente em projetos de televisão ou teatro. Embora agora passe a maior parte do tempo em uma aposentadoria tranquila. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de US 5 milhões, ele pode não estar entre as pessoas mais ricas de Hollywood. Mas sua longa carreira e performances inesquecíveis consolidaram seu status como um verdadeiro ícone do cinema e teatro britânicos. Bernard Kay, como o bolchevique. Bernard Frederick Bemrose. Kay nasceu em 23 de fevereiro de 1928 em Bolton, Lancashire, Inglaterra. Aos 37 anos apareceu no clássico Dr. Zhivago 1965, interpretando um personagem bolchevique secundário ambientado na guerra. Um pequeno papel que se tornaria a personificação de um dos maiores épicos do cinema. Kay havia trabalhado como jornalista antes de se dedicar aos palcos, consolidando-se gradualmente por meio de centenas de papéis na televisão e no teatro, tornando-se um rosto familiar para o público britânico. Mas atrás dos palcos e das telas, a vida privada de Bernard Kay era muito mais difícil. Seu casamento com a atriz Patricia Haynes parecia feliz, mas durou apenas 14 anos até que ela faleceu de câncer em 1977. Sua morte deixou uma ferida no coração de Kay que nunca cicatrizou. Ele se recusou a se casar novamente, vivendo o resto da vida sozinho, acalentando a memória da falecida esposa. Embora não tivesse filhos biológicos, era padrasto da filha de Haynes, com o ator Michael Caine. Uma rara ligação familiar que o ajudou a lidar com o luto. A carreira de Kay continuou estável, com inúmeros papéis no teatro, na televisão e no cinema. De Saladino, em Doctor Who, a Shylock, em O Mercador de Veneza, ele sempre trouxe sutileza e profundidade emocional às suas atuações. Mas por trás desses papéis está um homem que vive em silêncio, com uma tristeza persistente pela perda pessoal. Ele até ganhou um prêmio literário em 2000 e tal. 6 pelo capítulo de abertura de seu livro de memórias, Maybe a Bastard No, qual revela as dificuldades de sua infância e a dor silenciosa que marcou sua vida. Bernard Kay faleceu em Londres no dia de Natal, 25 de dezembro de 2014, aos 86 anos. Deixou um legado artístico de mais de meio século, além de um patrimônio estimado em US 1 milhão, uma quantia modesta, considerando suas contribuições incansáveis. Kay faleceu discretamente, mas será lembrado pelo público como um ator dedicado que deu vida a inúmeros papéis e uma alma que suportou mais tristezas pessoais do que jamais demonstrou ao mundo. Geraldine Chaplin, como Tonya Gromeko. Geraldine Lee. Chaplin nasceu em 31 de julho de 1944 em Santa Mônica, Califórnia. A filha mais velha do lendário Charlie Chaplin e Una O'Neill. Com apenas 21 anos, ela deixou sua marca no cinema internacional, como Tonya Gromeko em Dr. Zhivago 1965, a esposa devotada de Uri,
ofuscada pelo amor dele por Lara. O papel marcou seu primeiro passo para sair da sombra do pai. Embora o próprio nome Chaplin garantisse que cada papel que ela assumisse carregasse um pesado fardo de expectativa, a infância de Geraldine foi repleta de contradições. Como filha de uma estrela global, ela desfrutou das vantagens da fama, mas também suportou os escândalos envolvendo seu pai. Depois que sua família fugiu dos Estados Unidos devido a uma proibição de viagens imposta pelo governo, ela cresceu na Suíça, onde estudou balé e sonhava em se tornar dançarina. Quando esse sonho foi destruído, ela se voltou para a atuação, um caminho natural e ao mesmo tempo assustador, com o nome do pai pairando sobre cada sucesso. Sua vida pessoal era igualmente complicada. Ela teve um relacionamento por mais de uma década com o diretor espanhol Carlos Saura, com quem teve um filho, Shane, embora nunca tenham se casado. Uma escolha controversa na época. Mais tarde, Geraldine teve uma filha, Una, que também é atriz, e se casou tarde, em 2006, com o diretor de fotografia Patrício Castilla. Talvez o capítulo mais sombrio tenha ocorrido em 1978, quando ela negociou pessoalmente com criminosos que haviam roubado o corpo de seu pai, chantageado sua família e ameaçado a segurança de seu filho, um trauma que a assombrou para sempre. Em 2025, Geraldine Chaplin tinha 81 anos. Ela ainda está viva, participando ocasionalmente de projetos artísticos pela Europa e é considerada um ícone do cinema multilingüe internacional. Após décadas de trabalho árduo e de dar continuidade ao legado familiar, seu patrimônio líquido é estimado em US 20 milhões, mas seu verdadeiro valor vai muito além dos números. Com a imagem de uma mulher que ousou escapar da sombra do pai, criou seu próprio caminho e ainda é uma orgulhosa personificação na história do cinema mundial. Tarek Sharif, como Sasha. Tarek Sharif nasceu em março de 1957, no Egito, filho único do lendário casal Omar Sharif e Fatem Hamama, em 1965, quando tinha cerca de 10 anos, estreou nas telas no épico Doutor Zhivago como Sasha, filho de Yuri e Tanya, embora tenha sido apenas um pequeno papel coadjuvante sua aparição. Atraiu o público, pois representava uma imagem familiar real em um filme tão histórico. Ao contrário de seu pai mundialmente famoso, porém, Tarek Sharif não seguiu carreira artística. A pressão de ser chamado de Sharif o forçou a se retrair, desaparecendo das telas depois de apenas alguns filmes, incluindo Avalanche 1969. Crescer à sombra do pai tornou-se um fardo psicológico, forçando-o a escolher uma vida tranquila longe dos holofotes. Sua vida adulta foi marcada por tensões familiares. O casamento de seus pais acabou quando ele era jovem, deixando cicatrizes emocionais duradouras. O próprio Tarek se manteve reservado, vivendo uma vida privada enquanto seu filho, Omar Sharif Jr., continuou a levar o legado cinematográfico da família para o cenário mundial. As constantes comparações com o pai só serviram para aliená-lo ainda mais, distanciando-o da fama e do escrutínio público. Em 2025, Tarek Sharif completaria 70 anos. Ele ainda está vivo, vivendo uma vida tranquila longe do brilho de Hollywood.